No mais recente episódio de Terra e Paixão, Agatha, a primeira esposa de Antônio, reapareceu após décadas de seu desaparecimento. Sua volta trouxe à tona um segredo chocante: ela abandonou Caio, seu próprio filho, e passou 20 anos presa por um crime que alega não ter cometido. Esse reencontro tenso entre mãe e filho desencadeou uma avalanche de emoções complexas, incluindo raiva, mágoa e uma busca por compreensão. A revelação de Agatha abalou as estruturas da trama, trazendo à tona questões profundas sobre família, perdão e os segredos enterrados do passado. Com atuações convincentes e uma narrativa intensa, Terra e Paixão continua a explorar as complexidades dos personagens, proporcionando um drama envolvente que mantém o público intrigado. Até o momento na trama, temos a revelação de que a primeira esposa de Antônio, Agatha, ficou presa durante anos por um crime que ela alega não ter cometido. Esse segredo obscuro dela parece ter sido mantido em sigilo por todos, exceto Angelina. A tensão aumenta à medida que as peças desse quebra-cabeça sombria começam a se encaixar, lançando dúvidas sobre o passado de Agatha e suas relações com os outros personagens. Enquanto a história se desenrola, o público é mantido ansioso para descobrir os detalhes ocultos por trás desse mistério e como ele afetará o curso dos eventos em Terra e Paixão. Agatha, a mãe que Caio acreditava estar morta desde seu nascimento, toma a urgente decisão de procurar o filho e enfrentar o passado que a levou a abandoná-lo. Esse reencontro inesperado coloca diante de Caio uma avalanche de sentimentos e questionamentos que ele jamais imaginou enfrentar. A conversa entre mãe e filho é permeada por uma atmosfera carregada de emoções. Agatha, visivelmente abalada, revela as circunstâncias que a obrigaram a se afastar de Caio, explicando os motivos que a levaram a tomar essa decisão tão difícil. As palavras dela lançam luz sobre os anos de separação e o vazio que permeou a vida de ambos. O impacto dessa revelação abala Caio profundamente. Ele se depara com a realidade de que sua mãe, que ele acreditava ter morrido durante seu nascimento, esteve viva durante todos esses anos. A confusão e a torrente de sentimentos o deixam desnorteado, confrontando-o com a complexidade do passado e os recomeços que isso tem em sua vida atual. Agatha, por sua vez, busca a redenção ao pedir perdão a Caio. Seu gesto sincero visa curar as feridas do passado e restabelecer a conexão quebrada entre mãe e filho. No entanto, o processo de reconciliação é marcado por desafios e pela necessidade de compreensão mútua. À medida que a história se desenrola, o público é convidado a explorar os dilemas internos de ambos os personagens. A narrativa se aprofunda nos sentimentos de Caio diante da verdade revelada por Agatha, enquanto ele lida com uma mistura de raiva, confusão e desejo de compreensão. Enquanto Agatha busca uma segunda chance, ela enfrenta o medo de rejeitar e reflete de como Caio lidará com essa reviravolta em sua vida. Nesse momento crucial da trama, os telespectadores estão envolvidos por uma intensa mistura de emoções. A história promete explorar as complexidades do perdão, do entendimento e do amor em meio a segredos há muito enterrados. Terra e Paixão se aprofunda nas emoções emocionais de seus personagens, proporcionando um enredo carregado de reviravoltas, surpresas e chance de uma reconstrução familiar impactante. Caio se encontra diante de um turbilhão de sentimentos ao enfrentar Agatha, aquela que ele pensava ser sua mãe morta, e decide que precisa entender os motivos que a levou a orquestrar sua própria morte. Com uma expressão carregada de mistura entre incredulidade e curiosidade, Caio enfrentou a mulher que, por tantos anos, ele acreditou ter perdido para sempre. Seus olhos buscam respostas, e ele não está disposto a poupar palavras. Então é isso? Você está mesmo aqui? E como diabos conseguiu fazer todo mundo acreditar que estava morto? Ele continua, sua voz carregada de uma mistura de dor e curiosidade, e me diz, como é que uma mãe consegue tomar a decisão de abandonar um bebê recém-nascido? Como é que enfrentou isso? Agatha encara Caio, ciente de que precisa abrir seu coração e revelar os segredos que a levaram a tais ações extremas. Ela sabe que, para reconstruir a relação com o filho, precisa ser honesta e transparente. Com um suspiro profundo, Agatha responde, Caio,
eu sei que é difícil de entender, mas preciso te contar a verdade, mesmo que doa. Eu sei que te abandonei, e isso é algo que carrego comigo todos esses anos. Mas há uma história complexa por trás disso, uma série de circunstâncias que me fizeram tomar aquela decisão. Eu não espero que você perdoe de imediato, mas peço que me dê a chance de explicar, de compartilhar cada detalhe. As palavras dela pairam no ar, criando um silêncio carregado de tensão entre os dois. Caio encara Agatha, suas emoções em um turbilhão interno. Ele sabe que essa conversa é crucial para compreender seu passado e talvez encontrar a paz que tanto anseia. Cautelosamente, ele concorda, tudo bem. Eu vou ouvir. Mas você precisa falar, sem esconder nada. E assim, envolvidos por um cenário de suspense e revelações, Caio e Agatha iniciam uma conversa que promete expor os segredos enterrados por tanto tempo, desvendando os motivos por trás de uma decisão tão impactante e dolorosa. Antes de revelar o motivo por trás de sua farsa de morte, Agatha se sente compelida a explicar a Caio o longo período de ausência que o deixou sem notícias dela. Caio, eu demorei tanto para voltar porque eu estava presa, atrás das grades. Fui acusada de um crime que eu não cometi, começa Agatha, com um misto de tristeza e resignação em sua voz. Seus olhos fixam-se nos de Caio, buscando compreensão. Imagine, fiquei mais de 2 décadas na prisão. 20 anos de minha vida, perdidos atrás das grades. É difícil descrever o tormento, a angústia. Mas preciso entender que eu fui injustamente condenado, continua ela. Ela pausa por um momento, antes de hesitar com um tom mais firme. O homem com quem eu estava, ele foi assassinado. E acredite, não foi por minhas mãos. No entanto, as circunstâncias me colocaram como culpada. Eu suportei a pena por um crime que não foi meu, uma verdade distorcida que me manteve afastada de você todo esse tempo. Agatha olha para Caio, buscando em seus olhos qualquer sinal de compreensão, de empatia. Caio, o que mais me dói é que eu sei que minha ausência te machucou, te deixou sem respostas. E agora que estou diante de você, sei que é difícil aceitar tudo isso de uma vez. Mas é a verdade, meu filho. E eu preciso que tu saiba, eu nunca tive a intenção de te abandonar. Eu lutei para sobreviver, para provar minha tristeza, para voltar para junto de você, conclui ela, com um misto de tristeza e esperança em suas palavras. As revelações de Agatha pairam no ar, criando um momento de intensa conexão entre mãe e filho. As palavras dela lançam luz sobre os anos de aflição e sofrimento que ambos enfrentaram separados, e agora, diante dessa verdade exposta, eles precisam encontrar um caminho para se reconciliarem com o passado e construírem um futuro juntos. Agatha revela que a ideia de abandonar o filho nunca fez parte de seus planos e que, na verdade, ela esperava voltar para Caio assim que as circunstâncias fossem mais seguras. Eu sei que tudo isso é difícil de compreender. Mas a verdade é que eu nunca quis deixar você, Caio. Nunca. Meu plano era voltar para você assim que pudesse, assim que a ameaça não pairasse mais sobre nós, confessa Agatha, sua voz carregada de sinceridade enquanto busca os olhos de seu filho. Ela continua, a angústia transparecendo em suas palavras. Infelizmente, saí tudo completamente errado. As coisas tomaram um rumo que eu não poderia prever, e eu não pude voltar naquele momento. Passou sem mim. Eu sei que o perdão não vai apagar o sofrimento, mas eu preciso disso. Eu não posso mais viver sem ter a chance de ter o seu perdão. Por favor, Caio, me perdoe. Suplico a você. A emoção é palpável no ar enquanto Agatha implora pelo perdão de seu filho. O momento é carregado de anos de arrependimento, angústia e desejo de reconciliação. As palavras dela são um chamado desesperado pela compreensão e pela oportunidade de construir uma ponte sobre os anos perdidos. Caio, por sua vez, enfrenta um turbilhão de emoções, enquanto decide se pode dar esse passo em direção à cura e à redenção, para ambos. Depois de receber uma emocionante explicação de Agatha, Caio a envolve em um abraço apertado e oferece seu perdão à mãe. Então, é tudo verdade.
Eu sou seu filho. E você é minha mãe. 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 Você é minha mãe, ele exclama, sua voz transbordando de felicidade e alívio. No desenrolar da trama, Agatha representa um capítulo importante na vida de Antônio La Selva como sua primeira esposa e o grande amor de sua história. Juntos, eles trouxeram ao mundo Caio, que cresceu acreditando na triste narrativa da morte de sua mãe no momento de seu nascimento. Desde então, a relação entre pai e filho tem sido marcada por conflitos e tensão, com Antônio culpando seu primogênito pela perda de Agatha. No entanto, após muitas décadas de ausência, ela emerge do passado, liberta-se da prisão, e é Angelina, a única confiante de seu segredo, que a acolhe. Com a cumplicidade de sua amiga, Agatha retorna à cidade que um dia deixou para trás, enfrentando os erros do passado e os desafios que o tempo trouxe. Esse reencontro inesperado e a jornada de reconciliação prometem ser elementos marcantes na trama, desvendando segredos e costurando novos caminhos nos destinos entrelaçados de todos os envolvidos.